Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês aqui um pouco sobre a diferença entre estudo de regime permanente e regime transitório, tá? Em máquinas de motor de indução trifásico. Então a gente vai ver algumas características ali, né? Alguns modelos que se utilizam ali, o equacionamento que se utiliza para regime permanente e com foco mais na parte de regime transitório, né? Como é que se modela as equações de uma máquina para obter as características de regime transitório dela. Mesmo porque regime permanente a gente já fez ali uma série de aulas, né? Vocês podem acessar ali as playlists ali que eu falo sobre motor de indução, né? A gente viu todo o estudo ali de como calcular as tensões, correntes, modelo de circuito elétrico equivalente, né? E fez tudo isso para calcular grandezas de regime permanente. Então, estudos de regime permanente, né, dos motores de indução trifásica, o modelamento por fase é o mais utilizado, né, visto que a máquina é considerada uma carga equilibrada. Então, para quem acompanhou lá as minhas aulas lá que eu fiz, né, há bastante tempo já sobre motores de indução, a gente utilizou esse modelo aqui, que é o modelo equivalente por fases, tá, do motor de indução, né? Então aqui eu tenho uma fase aqui do estator, né, do motor de indução trifásico, como ele é um circuito equilibrado, eu posso calcular, né, as coisas em regime permanente para uma fase e depois estender, né, o resultado ali para as outras duas. Então aqui tem dois modelos, o modelo da esquerda aqui com rotor e estator desacoplados, né, e aqui com as grandezas aqui do rotor referenciadas em relação ao primário, né, em relação ao estator, na verdade, né. Então esse RR acaba virando esse R2 sobre S aqui, né? Que é a resistência do rotor referenciada ao estator. Esse JX2 aqui é a reatância de dispersão aqui do rotor referenciada ao estator, né? Então nos estudos de regime permanente a gente não trabalha com equações diferenciais aqui, né? A gente simplesmente modela aqui as impedâncias aqui em regime permanente, né? No plano J-ômega, né? Transforma essas indutâncias aqui em reatâncias e calcula as correntes de regime permanente normalmente. Agora, quando a gente quiser encontrar ali as grandezas ali de regime transitório do motor de indução, né, a gente tem que fazer o modelamento da motor de indução em coordenadas de fase, né, coordenadas ABC. Então, parte-se das equações diferenciais que governam os circuitos elétricos trifásicos equivalentes do rotor e do estator do motor, né, e da equação diferencial que modela o comportamento mecânico, né, que guarda ali as relações entre torque e velocidade ali, momento de inércia, né, aquela equação diferencial ali clássica que governa o movimento do eixo, lá que eu mostrei na aula lá sobre dinâmica de máquina CC, né, para quem não assistiu. Nas equações elétricas a gente deve lembrar ali que as indutâncias mútuas entre rotor e estator da máquina de indução ali são funções da posição angular do rotor, e essa varia com o tempo, né, porque o rotor está girando, portanto não são constantes, né. Então a gente vai ter que considerar indutâncias mútuas, né, que a gente tem entre as bobinas e principalmente as que a gente tem ali entre rotor e estator, né. Nesse caso aqui essas indutâncias aqui elas variam, né, justamente por causa do movimento do rotor. Isso a gente vai ver melhor nos próximos slides, né. Com essas equações a gente pode calcular e plotar as correntes elétricas, né, da máquina, em seguida torque e velocidade desde o regime transitório, né, por exemplo, plotar as correntes ali, tensão e torque ali nas fases ali da máquina, ali, a partir do momento da partida da máquina até ela entrar em regime permanente, ou para mudanças de carga, né, que também já eram transitórias ali nas tensões e correntes da máquina. Né, porque aqui normalmente a gente calcula só a corrente de regime, mas com esse modelamento ali de equações diferenciais a gente consegue, né, se a gente resolver essas equações, modelar ali todo o regime transitório, ali, né, toda a corrente de regime, de partida até a máquina entrar em regime permanente. Então as equações elétricas, tá, a gente vai ver uma figura que ilustra os circuitos elétricos do rotor e do estator de motor de indução justamente com as equações diferenciais ali de cada ramo. Então aqui a gente tem um circuito elétrico equivalente aqui para um motor de indução qualquer, tá? Onde à minha direita aqui eu tenho o circuito do estator do motor de indução trifásico, né, que é representado simplesmente por um conjunto de 3 bobinas aqui, arranjadas em Y, e aqui o circuito equivalente do rotor, tá? Independente de ser um rotor gaiola de esquilo ou um rotor bobinado, aqui esse circuito ele pode representar, né, ambas essas situações ali, ambos os tipos de rotor ali para o motor de indução. Então cada bobina dessas aqui que a gente tem aqui em cada fase do estator aqui desse lado ou do rotor aqui desse outro lado, ela é composta por uma indutância e por uma resistência elétrica, né? Então a equação diferencial que descreve a tensão em cada um desses circuitos aqui, dessas bobinas, são essas aqui que estão aqui embaixo, né? Então se eu pegar, por exemplo, a fase A aqui do rotor aqui, essa tensão é A aqui nessa bobina, ela é proporcional à resistência elétrica, RA e A, né, que tem aqui a resistência dessa bobina, mais a taxa de variação do fluxo concatenado aqui dessa bobina, né? E a gente sabe que taxa de variação do fluxo concatenado é a mesma coisa que L, D e dt, né? A queda de tensão aqui no indutor. Então essa aqui é uma equação diferencial, né, que modela individualmente para essa fase aqui
a gente tem as três equações aqui para essas três fases aqui e as três equações aqui para as fases do estator, né? Onde essas tensões aqui do estator, EA e B e C, elas podem vir da rede elétrica, né? Eu posso alimentar o meu motor da rede elétrica, ou pode ser da saída de um inversor de frequência, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, tá, é que essas equações elas são à primeira vista aparentemente simples de resolver, né, um conjunto de três equações aqui, mais três aqui, se a gente conseguir resolver essas equações aqui, a gente modela, né, o comportamento elétrico das tensões e das correntes ali, desde o regime transitório até o regime permanente. Só que o complicador aqui disso daqui são esses fluxos concatenados aqui que a gente tem, né. Se a gente olhar, por exemplo, para a fase A aqui, né, esse termo aqui é a taxa de variação, né, a derivada parcial aqui do fluxo concatenado na fase A em relação ao tempo. Esse fluxo concatenado aqui nessa bobina de estator aqui da fase A, ela não depende só da corrente elétrica que passa nela, né, não é criado só por essa corrente elétrica IA, mas ela é também, né, esse fluxo também tem uma parcela aqui que vem da fase B, tem uma parcela também que vem da fase C, e mais uma parcela de cada uma das fases aqui do meu rotor, né. Embora o rotor e o estator eles sejam eletricamente isolados, né, existe um entreferro entre eles são magneticamente acoplados, né, a gente tem tudo um circuito magnético, né, embora exista um entreferro ali, as linhas de fluxo atravessam esse entreferro ali e concatenam ali todas as bobinas ali do meu sistema, né, do meu motor de indução. Então todas as bobinas ali elas vão ter fluxo concatenado com todas as bobinas vizinhas, né, tanto as do mesmo circuito aqui, né, do estator, por exemplo, quanto com as do rotor aqui. Isso vale para todos os fluxos que a gente tem aqui. Então isso acaba tornando ali esse processo de resolver essas equações muito complicado, né? É claro que hoje a gente tem já na capacidade ali de computacional que a gente está hoje, já é perfeitamente possível resolver isso daqui, né? Mas se tu tiver um sistema embarcado ali mais limitado, né, com capacidade de processamento mais limitada, não é adequado tu resolver essas equações aqui no domínio das fases, né? Por exemplo, o inversor de frequência, ele não resolve essas equações aqui diretamente no domínio das fases, ele transporta essas equações aqui, né, representa cada vetor trifásico aqui como um vetor espacial, né, que a gente vai ver em aulas futuras, e aí trabalha com vetores espaciais ali, evitando ali que a gente tenha que lidar aqui com indutâncias mútuas, né, indutâncias que variam ali conforme a posição angular do rotor. E essas indutâncias elas também podem ser, esses fluxos concatenados, eles podem ser escritos através dessa expressão aqui, né, eu até já fiz uma aula ali onde a gente deduziu essa expressão aqui, né, o fluxo concatenado aqui, uma bobina ele depende ali do somatório ali das indutâncias mútuas que a gente tem aqui, vezes a corrente elétrica, né, com a sua respectiva, né, indutância mútua, com a sua respectiva bobina mútua. E então a gente pode colocar substituir esse fluxo aqui por isso daqui, né, por esse somatório aqui de indutâncias vezes as correntes elétricas. Esse ângulo θr aqui, né, como eu falei, né, esse aqui é o circuito do rotor, então esse circuito ele está girando, né, e esse ângulo aqui é o ângulo aqui em relação ao eixo do rotor, né, o eixo que está referenciado aqui à fase A, o fluxo da fase A. Então se isso aqui está girando, esse circuito aqui é estático, porque é o circuito do estator, mas esse aqui do rotor aqui ele está em movimento, né. Então o fluxo concatenado ali da fase A do estator, tá, ela depende da indutância própria aqui da fase A vezes a corrente que a percorre, né, da fase A, mais a indutância mútua com a fase B vezes a corrente B, mais indutância mútua com a fase C do estator vezes a corrente C. E esses três últimos aqui são indutâncias mútuas ali da fase A do estator com relação a cada uma das três fases aqui do circuito da esquerda, né, do circuito do rotor. E essas indutâncias aqui elas são funções da posição angular aqui do rotor, como eu falei, né, ele vai estar girando, então essas indutâncias mútuas elas ainda vão variar, né. A mesma coisa aqui para o fluxo ali da fase A, só que agora do rotor, né, para esse fluxo aqui, desse cara aqui. Então ele depende ali, além dos fluxos aqui concatenados com as fases do estator, a gente ainda tem aqui os fluxos concatenados ali com as fases ali vizinhas ali do rotor, né. Se a gente for representar cada um desses fluxos ali que a gente tem nas três fases aqui do estator e nas três do rotor, a gente representar isso aqui na forma matricial, a gente tem essa matriz aqui de indutâncias aqui que nos dá uma ideia ali, uma dimensão ali do quão grande, né, do quão complexo ali que se torna a resolução dessas equações diferenciais aqui. Então aparentemente, a princípio elas pareciam simples, né, mas se a gente lembrar que nessa matriz aqui, a gente tem toda essa quantidade, né, são uma matriz 6%, a gente tem 36 indutâncias, onde essas 9 aqui estão variando, né, com a posição do rotor, isso se torna complicado, né, de resolver computacionalmente falando, né, e isso que a gente tem aqui só os fluxos, né, a gente tem que colocar ainda toda essa expressão aqui dentro dessas aqui que são, né, que dependem aqui da derivada parcial de cada um desses fluxos concatenados. Então imagina só o tamanho das expressões aqui que a gente teria para calcular as tensões induzidas aqui, né, no rotor e as tensões aqui no estator.
bem como as correntes elétricas também, né? Bom, dessa matriz ali de indutâncias que a gente viu aqui, a gente pode identificar aqui, né, como que a gente calcula a indutância própria ali dos elementos. Então aqui, falando primeiramente aqui das indutâncias próprias do estator, né, que é o LAA, o LBB e o LCC, né? Se a gente olhar aqui para uma fase, por exemplo, aqui, o que é a indutância aqui vista pela fonte, né? Ela é basicamente essa indutância aqui, mais, né, a indutância de dispersão, mais a indutância própria, ou indutância de magnetização, né, que dá origem à reatância de magnetização, né, conhecida também como indutância própria aqui de uma das fases. Então, se a gente olhar a legenda aqui, ó, o LLS aqui é a indutância de dispersão aqui do estator, e o LMS aqui é a indutância de magnetização, ou indutância própria, também como é conhecida, do enrolamento do estator. No caso de uma máquina trifásica, né, como a gente tem as três fases ali com o mesmo número de espiras, ali, o mesmo circuito magnético, então a indutância própria ali das três fases tem que ser naturalmente igual, né? Se a gente olhar agora para as indutâncias mútuas que eu tenho aqui ainda no circuito do estator, tá? A indutância mútua entre as fases do estator, ela é a mesma coisa que 1/2, né? Menos 1/2 da indutância de magnetização ali do enrolamento, ou da indutância própria. Por que é 1/2, né? Se a gente olhar aqui, ó, a indutância mútua ela existe quando um enrolamento ali, ele gera um fluxo ali que acaba concatenando o plano físico de outro enrolamento. Então, para exemplificar isso que eu estou falando aqui, a gente tem esse plano físico aqui, né, desenhado esse estator aqui dessa máquina. E essa linha pontilhada é o plano físico aqui da fase A, né, da bobina da fase A. E esse pontilhado vermelho ele representa o plano físico aqui da bobina da fase B. Se a gente imaginar aqui nesse instante de tempo que está entrando uma corrente elétrica aqui nesse condutor aqui, né, da fase A, né, pelo sentido aqui ó, do X, a corrente está entrando e saindo pelo A' aqui em cima. Se a gente curvar os dedos, a gente vai chegar, né, aplicando a regra da mão direita, ali a gente chega no sentido aqui do fluxo produzido por essa corrente aqui na fase A, né, que está de acordo com essa seta aqui. Só que se a gente pegar, tá, e supor que só tem corrente elétrica na fase A, se eu pegar e medir a tensão aqui, por exemplo, na fase B, né, ou na fase C, aqui do estator eu vou constatar que existe uma tensão induzida, né, justamente porque esse fluxo produzido pela fase A ele vai estar concatenando, né, em parte ali, o plano físico aqui da bobina B e o da bobina C, né, que eu nem desenhei aqui para facilitar nosso entendimento, né. Vamos supor que a gente está falando só da bobina B por enquanto. Então qual que é o fluxo que vai estar efetivamente aqui gerando uma tensão induzida aqui nessa bobina B, né, que vai estar atravessando o plano físico da bobina B? A gente tem que pegar a parcela desse fluxo A aqui, que é perpendicular ao plano da bobina B. A bobina B está desenergizada, né? Só quem está gerando corrente por enquanto é a A. Ela gera o fluxo nesse sentido aqui. E a componente que atravessa aqui o plano da bobina B, né? Que atravessa perpendicularmente esse plano aqui, né? O plano vermelho, é esse verde claro aqui, né? Que eu vou chamando de fluxo φBA, né? É o fluxo que atravessa a bobina B devido a corrente elétrica que tem na bobina A, né, devido ao fluxo principal criado pela bobina A. Então, como essas bobinas elas estão defasadas a 120 graus, né, ó, se a gente olhar aqui o fluxo A, ele está 120 graus defasado aqui do plano da espera da bobina B, que é esse plano aqui, né, se eu tomar esse ângulo aqui, ó, esse φ aqui com esse plano aqui, ele está 120 graus defasado. Então, como nem todo o fluxo magnético vai estar concatenando essa bobina aqui, a indutância de magnetização ela tem que sofrer essa correção, né, que é cosseno do ângulo 120. Então, a parcela de fluxo φBA é igual ao φA vezes o cosseno de 120, né, que é igual a L vezes IA, indutância de magnetização vezes IA, vezes cosseno de 120, né, que é menos 1/2. Então aqui eu tenho menos 1/2 da indutância própria, né, ou indutância de magnetização vezes a corrente A. Então aqui ó, as indutâncias mútuas que eu tenho entre as fases do estator aqui é menos 1/2, tá? O mesmo raciocínio aqui serve para o rotor. Se a gente olhar para o rotor, aqui as indutâncias próprias ali do circuito do rotor é igual à indutância de dispersão, tá, do circuito do rotor, mais a indutância LMR, né, a indutância própria de magnetização ali dos enrolamentos do rotor, né. A mesma coisa também para as indutâncias mútuas ali que a gente vai ter entre os circuitos do rotor. Nessa figura aqui eu mostro para vocês então a distribuição ali espacial ali de um fluxo magnético aqui causado por uma corrente elétrica aqui numa bobina, né. Então a gente imagina que a gente tem seis enrolamentos ali, 3 do rotor e 3 do estator gerando fluxo magnético. Esse daqui é mostrado só o fluxo gerado por uma bobina, por exemplo a bobina da fase A. Assim como eu tinha mostrado para vocês aqui, a corrente está entrando aqui embaixo e saindo aqui em cima, né, nesse desenho aqui, e o fluxo está orientado nessa direção. Essa imagem ela mostra melhor aqui o que acontece, né, como esse fluxo aqui está orientado aqui, né, nessa direção aqui, ele se torna o eixo magnético aqui da bobina aqui, né, do estator, no caso de uma das fases dela, né, da fase A. E dessas linhas de fluxo aqui que são produzidas por essa bobina aqui, tá? Nem todas aqui vão estar fazendo esse caminho fechado, né? Que é passar aqui, atravessar o entreferro aqui, passar pelo rotor aqui, atravessar de novo o entreferro e fazer
o caminho de volta, né? Algumas dessas linhas de fluxo elas vão ficar ao redor aqui do próprio condutor, né? Elas não vão fazer esse circuito fechado aqui. Isso aqui dá origem ao modelo, no modelo ali da máquina de indução aqui da indutância de dispersão, né? Quando a gente tem fluxo disperso, ou seja, nem todo fluxo concatena aqui, esse circuito fechado, e isso dá origem, né, nesse modelo aqui a esse tipo de indutância, indutância de dispersão. Então, uma maneira de controlar, tá, o valor dessa indutância aqui é, fazer aqui essa ranhura aqui onde os condutores está instalado ali o mais apertado possível, né? Deixar o condutor bem preso aqui a essa ranhura, sem muita folga. Aí eu diminuo o número de linhas dispersas, né, que não fazem o caminho fechado aqui, diminuo, portanto, a indutância de dispersão. Outra maneira também é diminuir a largura do entreferro, né? Aqui a gente tem esse espaço em branco aqui, que é o entreferro, que tem que existir, né, naturalmente entre o rotor e o estator. Quanto menor esse valor aqui, da largura desse entreferro, menor a relutância e mais linhas de fluxo aqui que vão fazer o caminho fechado, ou seja, menor a indutância de dispersão, né? E eu tendo uma indutância de dispersão menor aqui, né, uma impedância série menor aqui, eu consigo ter um pico de torque, né, na curva de torque do meu motor mais elevado, né? Porque o torque ele depende dessa corrente aqui, que é a corrente de magnetização, né? E se eu tiver menos queda de tensão aqui nesse ramo sério aqui, eu vou ter uma tensão E1 maior aqui, consequentemente eu vou ter uma corrente de magnetização maior. Isso significa que eu tenho minha máquina vai poder desempenhar um conjugado maior. Agora, se eu quiser aumentar a indutância de dispersão propositalmente aqui, né, porque a indutância de dispersão ela tem até um papel importante ali, né, que é ajudar a atenuar o conteúdo harmônico. Então não é só desvantagens aqui que essa indutância de dispersão traz, né, ela pode trazer alguma vantagem também, né, como bloquear o conteúdo harmônico da corrente elétrica, né, bloquear não, na verdade atenuar, né, ou diminuir ali o conteúdo harmônico. E a gente sabe que as harmônicas ali na corrente elétrica do motor de indução elas causam torque de vibração, né, especialmente a terceira harmônica. E isso daí é indesejado, né, a gente não quer que a máquina vibre, né. Então essa indutância ela ajuda, a indutância séria aqui de dispersão ela ajuda a atenuar ali o valor dessas harmônicas, diminuindo também a vibração, né, da máquina como um todo. Uma maneira de aumentar a indutância de dispersão, né, como eu falei, é fazer o contrário daquilo que eu falei inicialmente, né. Se eu aumentar ali a largura dessa ranhura aqui, né, deixar o condutor mais solto aqui, com mais folga aqui, eu vou ter um maior número de linhas ali que vão se dispersar ao redor do condutor aqui, e aí eu consigo aumentar a minha indutância de dispersão, né. Então esse valor aqui ele tem que ser pensado, né, para que ele não fique muito alto e não prejudique ali a curva de torque da máquina e também não fique praticamente nulo ali, né, ocasionando ali que as correntes harmônicas tenham um conteúdo elevado e acabam causando vibração ali do motor, né. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, né, a gente resolver essas equações diferenciais aqui diretamente no domínio das fases pode ser um tanto trabalhoso, né, pode gerar um custo computacional meio elevado. Então, uma maneira de a gente conseguir lidar, né, com isso de calcular esses vetores aqui é através das duas transformadas que a gente tem, né, para o âmbito das máquinas elétricas, que é a transformada de Clarke e a transformada de Park, onde a gente consegue representar um conjunto de um mesmo sinal trifásico aqui como um vetor espacial, né. Então, ao invés de a gente lidar aqui com 3 equações aqui, né, por exemplo, a gente pode transformar essas 3 equações aqui, essas 3 tensões aqui do rotor, num vetor espacial, né, fazer os cálculos em cima desse vetor espacial, ou fazer esse processo ali, né, da transformada ali para essas 3 correntes elétricas aqui de rotor, para as 3 correntes elétricas do estator e para as 3 tensões aqui do estator, né. Então, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, que isso daí é importante para o canal, tá? Eu agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!